A amizade começou tempestuosa. Henrique Raposo escreveu um texto no Expresso onde criticava o Papa. O padre Tolentino Mendonça respondeu-lhe na agência Eclésia. A troca de artigos deu em amizade e coube a Henrique Raposo ser um dos apresentadores do último livro do padre Tolentino Mendonça. É a prova do magistério de Tolentino, da ideologia tolentina, que eu uma vez costumo dizer aos meus amigos, que é a capacidade de ir buscar pessoas que pensam diferente. Eu não tenho a fé do Tolentino, penso de maneira a fé do Tolentino, mas mesmo assim somos amigos e conseguimos falar. E esse magistério de amizade, de civilidade, é absolutamente essencial hoje em dia, numa altura em que as pessoas gritam muito e falam pouco. O Tesouro Escondido para uma Arte da Procura Interior é um livro que o padre Tolentino apresenta como uma pequena apologia de um cristianismo sapiencial. O cristianismo como caminho que ajuda a viver. O livro começa com uma pergunta um pouco cómica. O nosso mundo interior é uma cebola ou uma batata? Isto é, a nossa vida é só um conjunto de camadas, de véus, de interpretações, de vivências, ou tem alguma coisa de substancioso que permanece para lá de todas as etapas e de todos os ciclos? Foi o que tentei refletir neste texto, para que eu apresento como uma espécie de pequena apologia de um cristianismo sapiencial, acreditando que o cristianismo não pode ser apenas uma verdade que nos faz pensar, mas tem de ser também um caminho que nos ajuda a viver. Nesse sentido, é este diálogo com a vida e com as problematizações da nossa própria existência. Visto como uma das vozes originais do Portugal contemporâneo, o padre Tolentino Mendonça tem abordado com criatividade os temas e textos cristãos, mantendo um diálogo sensível com as interrogações do presente. Para Henrique Raposo, ele é uma das poucas vozes da Igreja que consegue estabelecer a ponte entre a Igreja e a sociedade. Um homem capaz de, nos seus livros, falar a linguagem de Jerusalém, mas também a linguagem de Atenas. Este livro, O Hipopótamo de Deus, tem uma linguagem de Atenas, da polis, da política, e consegue chegar lá, apesar de ser de um crente. O livro de hoje, é de facto um livro que tem a linguagem de Jerusalém, da crença, da fé. Então não chegou até si? Chegou no sentido em que eu consigo colocar-se no lugar de um crente? Num certo sentido, não é necessariamente sentir a fé, porque honestamente não a sinto, mas consigo percepcioná-la, consigo perceber como é que um crente vê o mundo através da sua fé. E acho que esse também é um passo. Se a Igreja e os crentes têm que dar um passo de humildade, como eu acho que o Tolentino dá, da parte dos não crentes, como é o meu caso, também há que dar um passo de humildade e tentar encontrar um espaço comum onde possa haver um diálogo. E é isso que eu tento fazer com o Tolentino. O Tesouro Escondido é um livro editado pelas Paulinas e é o primeiro da coleção Poéticas do Viver Crente, que é coordenada pelo padre Tolentino Mendonça e contará com obras de autores nacionais e internacionais.